com M. Mágoa. Ou como, né? Aquele sentimento que vai nos corroendo. E isso é originário aonde? No campo mental. É a nossa mente, é o nosso pensamento. Não recebi o perdão, não perdoei. Então gera um sentimento, né, ruim. E sentimento ruim, ele é um sentimento desequilibrado. Ele vai passar pelo perispírito. O perispírito está intimamente ligado, espírito e corpo, e vem para o corpo. E ligado em cada célula. Então ele vai desequilibrando as células, ou destruindo as células, ou superexcitando as células, dependendo do tipo de energia, ou debilitando. Então pode ser um processo circulatório, uma doença, pode ser uma destruição de células, um câncer, pode ser, tem várias opções. Eu não sou médico, né, mas tem várias doenças causadas pela influência do nosso campo mental. E aqui o item 4, ali foi só uma ideia da casa espírita, né? A gente entender da escola, do hospital, da oficina de trabalho, que o passe não é, né, o objetivo principal, e sim uma terapia alternativa. Né? Okay? Então, os mecanismos do passe. Esse também é um item muito importante. Faltam 10 minutos, vamos tentar. Muitas vezes a fé que leva as pessoas a procurar os recursos do passe é cega. Desconhece os seus mecanismos, os seus efeitos, a sua aplicação. A fé cega, ela é mística. A fé verdadeira é uma força atrativa e fixadora das energias benéficas. Isso aqui é uma verdade, né? Quantas pessoas vão a uma casa espírita para tomar um passe e não sabem qual é o mecanismo, como isso acontece, como isso funciona, e acreditam numa coisa que acha que sentou ali, vão impor a mão na cabeça dele, ou vai fazer alguns gestos, um movimento. Tem vários tipos, né? Então, acha que aquilo ali vai funcionar, mas não conhece. Né? E às vezes começa a procurar, puxa vida, eu vou naquele lá, porque lá ele parece que passa a mão no meu corpo todo, assim, até no pé, mas faz assim, e aquilo acho que é melhor. Então não sabe nem o que está acontecendo. Né? Então por isso que eu trouxe isso aqui, para a gente começar a entender esse mecanismo, como que funciona. O Espiritismo possui elementos para o devido esclarecimento acerca dos mecanismos do passe. O passe não é algo sobrenatural. Ele ocorre com base em leis naturais que regulam a ação dos fluidos, responsáveis por todos os fenômenos espirituais. Por isso que, para você entender sobre fenômenos espirituais, mediunidade, passe, mecanismo do passe, você tem que entender um pouquinho de fluidos. A gente fez apresentou uma aula aqui, né, no começo do Livro dos Espíritos, só sobre fluidos, né? A gente ficou num domingo aqui 2 horas falando de fluidos. É importante entender isso. Hoje eu não vou poder falar, né? Eu só tenho 5 minutos agora. Mas quem tiver alguma dúvida, depois quiser perguntar, depois que a gente terminar, ou outro dia, a gente pode estar falando com mais calma. São leis diversas das que regem os fenômenos da matéria, do mundo corporal. Então vejam, as leis espirituais, os fenômenos espirituais são diferentes das leis que regem o mundo matéria. O fenômeno, né? São diferentes. A gente vai perceber, sabe o quê? Que para os espíritos, a ferramenta dele é o pensamento e a vontade. Para nós é a mão. Né? Não precisa da mão para fazer alguma coisa, né?
do mundo. Essa é a diferença no plano físico e no plano espiritual. No plano espiritual, a ferramenta é o pensamento e a vontade. Então eles não conseguem explicar. Eles só dizem assim, o paciente, a gente pesquisou no hospital, o paciente que recebe passe toda semana teve uma melhora significativa do que aquele que nunca recebeu e só está tendo tratamento médico. Vocês já ouviram falar sobre isso? Tem várias pesquisas, mas eles não conseguem explicar o porquê. E a gente vai ver aqui. Quer dizer, vou tentar explicar, né? Do ponto de vista técnico, o passe é a ação dirigida de certos fluidos. Sua aplicação processa de perispírito a perispírito. Olha que importante. Por isso que não adianta e nem precisa tocar no doador. Esse é um ponto importante. Nunca se deve tocar. Primeiro que você vai deixar a pessoa constrangida. A pessoa está ali tomando um passe, agora vai morrer. Né? A pessoa já vai. Nunca se deve tocar. Essa é uma recomendação para quem vai aplicar o passe. Primeiro porque não vai adiantar nada, porque o passe é de perispírito para perispírito. Perispírito do médium passista para o perispírito do aura, receptor. Olha que curioso. Por isso a importância da confiança. Quando a gente fala de uma comunicação mediúnica, para a gente exemplificar, existe um acoplamento do espírito com o médium através do perispírito. Não é o caso do passe, mas é necessário ter uma confiança, uma certa sintonia, um desejo ardente de aplicar, um desejo ardente do receptor receber. Nossa, eu vou entrar naquela sala ali. Então se preparar antes, né? Com bons pensamentos, né? Não ficar já entrar pensando, não, eu vou sentar ali onde está o fulano ou a fulana, que é ele que é o passista. Não, ela é a passista. Não é por aí. Aí já estragou tudo. E sim, elevar os pensamentos a Deus, à espiritualidade. Porque a gente vai ver agora há pouco que o mecanismo vem do mundo espiritual. E o médium passista, ele é somente a tomada que André Luiz falou, onde é ligado um equipamento, onde somente passa a energia. É claro, né? A gente sempre dá o exemplo, se você vai passar, pega uma lanterna num vaso limpo, com água limpa, a luz vai passar tranquilamente. Se ela está suja, barrenta, vai ter dificuldade. Aí entra a condição do passista, condição mental, condição física, alimentação, a gente vai ver tudo isso. Mas o passista, ele é somente um instrumento para que a energia que vem do plano espiritual chegue até o seu corpo físico de perispírito para perispírito. Ok? Faltou alguma coisa ali? Não, né? Faltou? Daí se compreende, por exemplo, o bem-estar físico que decorre da ação do passe. Né? Por que o bem-estar físico? Porque o perispírito está ligado intimamente com o corpo. Lembra que a gente viu lá atrás? Então, se você recebe uma energia salutar do médium passista que veio do mundo espiritual, o mecanismo é esse. Vem do mundo espiritual, passa pelo médium passista, o seu perispírito e vai até o receptor. O perispírito e o receptor. Agora, como que isso vai funcionar lá dentro? Calma, vamos chegar lá. Estou atrasado. A energia salutar transmitida ao perispírito repercute no corpo, nos órgãos enfermos, por um processo de ressonância. É por isso que o passista não necessita tocar no corpo do paciente enfermo. Não há necessidade do toque. Por isso, eu particularmente,
particularmente, eu não concordo, não é que eu não concordo, essa palavra é muito complicada de dizer. Eu tenho uma certa, vamos falar, uma aversão a cirurgias espirituais. Eu acho que não há necessidade. Né? É claro que existe, não, claro que existe, eu acredito que existe, mas não há necessidade de pegar um bisturi, cortar, furar. Isso é médico tem que fazer. Porque tem toda uma asepsia, ele sabe disso, né? Uma segurança. Então eu tenho uma aversão. Não vou falar que eu sou contra porque é uma palavra muito forte. Então eu acho uma coisa que não há necessidade, né? Depois que a gente estuda Kardec, que a gente estuda André Luiz, Emmanuel, a gente vê que não há necessidade. Então será que isso não é mais um espetáculo? Né? Então a doutrina espírita não é para fazer espetáculo, né, gente? A gente sabe disso. A doutrina espírita é simplicidade, espiritismo, mundo espiritual é compromisso, é simplicidade, é conhecimento, é disciplina, é vontade, é amor, é doação. Não precisa cortar a pessoa. Eu acho que isso é uma opinião pessoal, dentro de tudo que a gente estuda, né? No referido capítulo 14, a Gênese, no livro A Gênese, item 31, há uma explicação clara de como ocorre essa transmissão fluídica medicamentosa. Vejamos esse trecho. Aqui a gente está vendo o mecanismo dos fluidos, né? Como se ha visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Né? O fluido universal é aquele fluido que vem da divindade. Né? E cada mundo tem o seu fluido próprio, que é originário desse fluido cósmico universal, tá? Ter um entendimento mais fácil. Né? Então tudo que existe no mundo, né, a gente respira fluido cósmico universal, pelas narinas, pela alimentação, os alimentos contêm fluido, né? Energias vitais. Então isso está no mundo. É como o peixe dentro de um rio. Estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E cada planeta, né, tem o seu fluido cósmico universal e cada perispírito também tem. Então, o meu fluido cósmico é diferente do André, é diferente do da Pátia, é diferente. Cada um tem o seu. Ok? Que é resultado do campo mental. O campo mental é originário. Ele origina, é a origem de tudo para nós, né, espíritos. Nossa mente origina da forma do nosso perispírito. O nosso perispírito, ele é composto de fluido. Ele é fluido universal. Ele é fluido cósmico. Ele é o nome que vocês quiserem dar, né? Mas é fluido. Ok? É o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele, né? Acabei de falar. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito é o agente propulsor que infiltra no corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluido. Olha que interessante. É o espírito que infiltra. Então ele pega parte do seu fluido, seu envoltório fluídico e doa. Olha o mecanismo. E doa. E como que ele vem no médium? Ele vem pelo campo mental. A sintonia do médium passista com o mundo espiritual. Por isso a importância da vontade, da fé, do desejo ardente de estar trabalhando em paz. Vejam a responsabilidade que nós temos, médiuns passistas. É muito importante isso. É muito importante entender isso. E ele doa essa substância, esse envoltório, parte desse envoltório fluídico, são uma molécula sã, uma energia salutar, que vem para o perispírito do médium
do médium passista através dos centros de força. Nós temos 7 centros de força no nosso perispírito, os chakras. Coronário, me ajuda aí. Frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, que fica na região do baço, gástrico e genésico na região genésica, né, do corpo físico. São 7 níveis de energia, são 7 campos, né, centros de força. E quem comanda esses centros, todos esses centros de forças, é o coronário. Então, essa energia, eu vou ter que tirar esse negócio aqui, está me atrapalhando. Essa energia, ela vem, né, do espírito, do grupo espiritual, do espírito, de quem está dirigindo aquele trabalho, né, no campo espiritual. Ele doa esse envoltório fluídico. Ele vem no... Por que é perispírito para perispírito? Porque o senso de força, ele está no corpo? Não. Ele está no espírito? Não. Ele está no perispírito. Os nossos chakras, os nossos centros de força estão no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Então ele vem através do coronário, que é o principal. E do coronário ele distribui para os outros até ele chegar no perispírito do receptor, no mesmo processo, através do coronário, e vai distribuindo os centros de força, e todos esses centros de força estão intimamente ligados no corpo físico. E aí, essa substância desse envoltório fluídico enviado pela espiritualidade, pelos espíritos ou pelo espírito doador, vai chegar até as células, trazendo bem-estar, trazendo um auxílio ou até a cura. A gente não sabe. Né? Agora, como que isso funciona lá dentro? Ninguém sabe. Como que essa energia circula? Ninguém sabe. Daí o motivo, o que adianta você fazer assim, você fazer assim? Tem gente que pega a energia lá no Himalaia, assim, para vir, para doar. Não adianta, porque é mental. É mental. Eu não estou condenando ninguém, gente, desculpa. A proposta não é essa, mas é para a gente entender, né? Porque cada casa, como eu falei no começo, tem uma, né? Eu mesmo, eu imponho as mãos, eu aprendi assim, nada. Se eu chegar ali e fazer assim para dar o passo, vai ficar ruim, não é? Não estou falando que quem tem que fazer isso, né? Mas é o exagero. O exagero não é necessário, né? A gente chama de atividade circense, né? Aquele negócio de a pessoa. Tem até um vídeo, né, que a gente assistiu, eu dei risada desse vídeo, no final do estudo eu coloco para vocês em PVT, porque isso não é bom, a gente... O vídeo da mulher dando um passe, assim, é uma sátira, né? Mas muitas casas trabalham dessa maneira. A gente tem uma maneira que não é padronizada, não sei se você já percebeu. Cada um aqui tem um estilo, mas é um passe que a gente... mais tranquilo, sem muito, né? E eu condeno a padronização, particularmente. Por quê? Porque quando você padroniza, né, porque cada médium ele tem um sentimento. Né? Então o médium ele tem uma conexão, por exemplo, entra um paciente aqui na sala, você às vezes bate o olho no paciente, você tem uma percepção do que ele está precisando. Quem consegue fazer isso é maravilhoso. E às vezes ele sente a vontade de colocar a mão no peito, não tocar, né? Mas na região, aproximar. Porque ele tem algumas moléculas malsãs. Né? E ele sentiu essa necessidade, uma inspiração espiritual. Mas o espírito, ele não põe a mão. Por quê? A ferramenta do espírito é o pensamento, é a vontade. Não precisa. Né? Mas a gente ainda, né, tem essa vontade natural. Vamos colocar, não estou condenando. Né? Então, se eu padronizo, então todo mundo tem que ficar assim.
O cara está sentindo às vezes uma vontade, não pode. Então eu não concordo. Então o que eu acho que a casa espírita deve ter é um mínimo de bom senso. É isso que a gente precisa, né? A gente não precisa estar fazendo espetáculos para dar paz, porque a gente está vendo que não é assim que funciona. É de perispírito para perispírito. É a vontade do espírito. É a proposta, a mente, né? O campo mental desse espírito enviando fluidos, passando pelo passista, no seu perispírito até chegar no receptor. Ok? Vamos correr. Notemos a referência à ação do perispírito no passe. Parte da substância do seu envoltório fluídico, que ele falou atrás, que é o perispírito. E continua o texto. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Veja que interessante. A vontade do espírito, a vontade dele é tanta que ele doa um pedaço do perispírito. É isso que ele está falando aqui. Né? É uma energia, uma parte, que aquilo vai se recompor, porque quanto mais se doa, mais se recebe. A gente sabe, é a lei da vida. Mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são iguais substâncias medicamentosas alteradas. Então, daí a importância da conexão do médium passista, da sua espiritualidade. E espiritualidade não é chegar na casa espírita, fazer uma prece e estou pronto para o passe, com a cabeça toda cheia de problema, todo destrambelhado, fazendo coisa errada para todo lado, e pensamentos ruins, atitudes, né, que não são cristãs. Espiritualidade se vive 24 horas por dia. Daí a responsabilidade de trabalhar com um passista, um médium passista, né? Que precisa ter muito amor, muita doação. Logo adiante, no parágrafo 33, Kardec enumera as diversas maneiras em que a ação fluídica pode produzir-se. Pelo próprio fluido do magnetizador, um magnetismo propriamente dito, um magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, são três tipos, né? Uma que é só o fluido próprio do magnetizador, a segunda trata-se, pois, aqui ainda é ele, né? Provém somente do passista encarnado. São os magnetizadores que a gente chama, né? Era o recurso utilizado por Jesus para restabelecer a saúde dos enfermos, né? Ele utiliza só energias do passista, né? Ou do magnetizador. A força fluídica abundante, penetrante, pura, no mais alto grau, que pode se ajuizar, saía dele próprio. No livro Com o Nosso, Emmanuel legou-nos página intitulada Magnetismo de Jesus, quem quiser ler depois, está no livro Com o Nosso, que muito elucida a grandeza do seu magnetismo balsâmico. A gente sabe que Jesus tinha um magnetismo incrível, né? E depois, eu estou acelerando aqui que o nosso tempo estourou. Pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar sono sonambúlico, espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É um magnetismo espiritual cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Aí já não é o magnetizador, mas sim um magnetismo espiritual diretamente no receptor. Esse é o segundo tipo. É o passe que provém unicamente dos espíritos encarnados. Bom, eu não vou entrar nos detalhes, que eu já li aquilo ali. E terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento, que é o nosso caso, do passe na casa espírita, né? É o magnetismo misto que é chamado, né?
porque utiliza um pouco do médium passista e da espiritualidade. Tem uma mistura, né? Semi-espiritual, ou se preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que ele carece, o receptor, né? E tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. Neste terceiro e último processo há o passe misto, em que cooperam os espíritos e os encarnados. Quando se fala em passes nas casas espíritas hoje, em dia, em geral, se entende esse tipo de passe. Nele o magnetizador é também um médium. Ele recebe para doar. Percebe? Ele recebe para doar. É o intermediário entre os espíritos e o enfermo, contribuindo ao mesmo tempo com seus próprios recursos. Muitas vezes o enfermo necessita de fluidos mais materiais que os espíritos por si sós não podem fornecer. Compreende-se então a importância dessa modalidade de passe, que é o fluido animal, que a gente chama, né? Que é doado pelo próprio médium, não um fluido espiritual. Para complementar o estudo de a Gênese, vamos transcrever os itens 1 ao 6, parágrafo do livro dos médiuns, em que Kardec trata dos médiuns curadores. Aqui tem umas questões, vou ler bem rápido. É bem interessante. Kardec pergunta: pode considerar essas pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? Não há que duvidar, né? Então, você tem uma força magnética, você pode ser uma variedade de um médium. Aí ele fala um interessante: entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si a força que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Não sai dele, né? Ele pergunta. Então, por que ele... É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos, que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e por teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as possibilidades necessárias. Então, mesmo que se fale que o magnetizador ele tira o fluido só dele, né, ele sempre tem uma influência, né, porque somos influenciados. Como Jesus. Jesus é um excelente magnetizador, sim, mas quem diz que Jesus não estava amparado por espíritos, né, mais, né, ou da mesma categoria, espíritos crísticos que estavam auxiliando Jesus nessa encarnação, quando ele esteve aqui conosco. Ok? E aqui tem mais algumas perguntas. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Aqui é interessante, né? Porque não é somente quem acredita em espírito, em mundo espiritual, que pode estar aplicando um passe, entre aspas. Então, se há uma vontade, um amor, um desejo de ajudar, os espíritos também influenciam, né? Pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama sem dar por isso, do mesmo modo que o desejo do mal é pelas más intenções que chamam os maus. Né? Então aqui termina os mecanismos do passe. Né? Eu tentei explicar de uma maneira o mais simples possível. Tem muito mais coisa envolvida nesse mecanismo de passar pelo perispírito, mas fica muito complicado. Eu acho que são termos muito técnicos que só vai confundir. Mas eu acho que deu para ter uma ideia, né? Como funciona, né, esse caminho dessas energias que vem do mundo espiritual até o receptor, até aquela pessoa que senta ali. Então, para aquela pessoa que senta ali, não interessa até a forma dela sentar. Né? A gente às vezes começa, não, para a pessoa chega na casa espírita e ela coloca a mão assim, então cada um faz do jeito que achar melhor, não quer pôr a mão. Aí às vezes você senta na casa espírita, põe a mão assim, aí um médium passista pega a sua mão e faz assim com ela. Eu já vi isso. Né? Então não interessa também. Então, se o médium passista já faz isso, já cria um bloqueio.
né? A pessoa já vai dar aquele choque. Então não importa a maneira. Não, você tem que tirar o boné, senão o fluido não vai passar, não vai entrar no seu coronário. Pelo amor de Deus, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Isso é importante falar. Né? Aí você precisa tirar o boné, mas por quê? Não, porque não, porque tem que tirar. A pessoa às vezes não sabe nem explicar o médico. Lógico, o óculos pede para tirar. Né? Então a gente às vezes pede para tirar o óculos ali, né? Porque vai deitar, às vezes pode. Não porque o fluido não vai passar, viu gente? Por favor. Né? E não, tem que abrir a garrafa da água. Porque se não abrir, o fluido não vai entrar. Né? Então vou tomar. Como é que eu vou levar essa água se ela está fechada? Não tem nenhum fluido ali dentro. A pessoa às vezes pensa, não. O fluido atravessa parede, carro blindado, atravessa tudo. Então não precisa preocupar. Né? Porque atravessa o nosso corpo, ele vem no perispírito e entra nas nossas células. Então são coisas que a gente vai falar bastante ainda, né? Por hoje acho que já está bom. A gente vai ter esse mecanismo do passe. Alguma dúvida pode perguntar. Se hoje está meio apertado, pergunta semana que vem. Se quiser perguntar hoje, a gente já tenta responder. Né? E a gente tem um caminho longo ainda para chegar, né, no fim. Ok? Então, por hoje, queria agradecer a atenção de vocês. Espero ter sido o mais objetivo, né, o mais simples para o entendimento, o mais didático possível. E é claro que todo esse processo eu expliquei passo a passo, mas ele é instantâneo. Né? É só, expliquei passo a passo, passa no coronário, vem, desce até chegar no corpo. É só uma maneira didática de falar. Né? Para que a gente entenda os passos, mas isso é instantâneo. No momento que você se dispõe a receber o passe, entra ali com toda a vontade, o desejo de se sentir melhor, né? de confiar naquelas pessoas que estão ali dentro, que é um trabalho sério, pelo menos, né, o que a gente propõe na nossa casa. Tenho certeza que tem muitas casas que têm esse mesmo trabalho com seriedade. Né? É importante esse sentimento. Né? A prece, se elevar no pensamento e entender que essa conexão é mental. Né? Essa conexão é de energia fluídica, de pensamento, de mente. Ok? Diogo? Alguma pergunta? Estou esperando um monte de perguntas, ninguém vai perguntar nada. Quer dizer, então que o espírito nem precisa de ninguém para aplicar o Há casos que ele pode atuar diretamente. É mais raro, mas há casos. Mas aí no caso seria, o espírito ele vai dar um passe, né? Aí falou que tipo ele geralmente utiliza do passe misto, né? Uhum. Agora, esse passe misto, ele talvez não seria necessário se, no caso, o passe espiritual fosse só na parte moral da pessoa. Os espíritos atuam até onde eles têm um campo de ação, vamos dizer assim. Né? Então, por exemplo, para determinada pessoa precisa de um fluido mais animal. Então só o espiritual não consegue. Então ele mistura isso. Então eles aproveitam um médium passista para misturar, para vir o espiritual através dele e o passista também doar alguma coisa. No caso, o passe... perdão. Pode falar. No caso, a parte que é do espírito e a parte que é do médium, né? Qual que seria a diferença, né, entre os dois? Entre o que vem do espírito e a que vem da pessoa? Aqui um é um fluido animal e outro é um fluido espiritual. Como seria o fluido espiritual? É uma energia mais sutil. Mais sutil. Não dá para precisar isso. Nós não temos capacidades de mencionar isso. Desculpa. Talvez na próxima encarnação, num mundo mais evoluído, eu possa te explicar isso, depois que a gente se encontrar em uma outra vida, mas agora a gente não tem condição.
A gente tem que saber até onde a gente pode ir, né? E não temos condições de dimensionar isso. O que a gente sabe que é um fluido espiritual mais sutil, um fluido animal é uma coisa mais densa. Que no caso seria o que ele pode doar também. Sim. Né? Não tem como ele doar animal se ele está desencarnado. Né? Sim. Mas uma definição da energia que vem do espírito seria o quê? Uma energia mais sutil. Uma energia mais sutil. Sim. E ela atuaria... Menos densa. Ela atuaria assim, o espírito, no caso, então ele transformaria a energia dele no que ele quisesse. Não é questão de transformar, ele vai doar uma energia sã, uma energia salutar, que tem uma certa vibração. Né? Um fluido magnético, ou seja, ele tem um magnetismo, ele tem uma vibração. Então, ele vai doar aquilo que ele consegue enxergar, porque a visão dele de lá para cá é muito maior do que a nossa. Então ele consegue enxergar no seu perispírito o que você precisa. E ele vai verificar que talvez está faltando alguma coisa que ele não tem, mas que tem um médium passista naquela casa trabalhando, que ele tem sintonia. Aí no e caso, os fatores... No caso, o médium poderia estar lá onde está o Hélio, por exemplo. Não existe distância. Podia estar num outro planeta. Se houver sintonia, ele chega. Universo conectado. Sim. Não é Wi-Fi não, é muito mais eficiente do que o Wi-Fi. Mas é por aí. Então é a mesma coisa do processo mediúnico. Por que existe uma reunião mediúnica? Bem rapidinho, né? Porque muitas vezes a espiritualidade não consegue acessar aquele espírito de tão densa que é a energia dele. Eles não conseguem chegar. Então eles vamos pegar um médium, vamos acoplar esses dois perispíritos, fazer com que isso aconteça através de uma energia, de uma vontade, e aí sim a gente atua. No espírito desencarnado. No desencarnado. Através do médium. E até no encarnado também. Né? Então a espiritualidade trabalha. Agora, como que essa energia não temos condições de dimensionar, de pegar. A gente pode, igual por exemplo o ectoplasma, né? Que é essa energia que vem do mundo espiritual, do espírito para essa cura, por exemplo, é chamado de ectoplasma, né? Ectoplasma, esse fluido. Caso, né? Todos nós temos, né? Isso. Em mais ou menos quantidade. Isso. Né? Então esse ectoplasma, ele tem um processo, vai depender, ele tem um processo gasoso, às vezes ele tem um processo menos gasoso, que a gente pode até tocar, né? Dependendo de uma materialização, que é tudo feito com ectoplasma, é energia, fluido. Né? Só que hoje você não vê isso mais. É muito difícil você ver uma materialização, porque não tem necessidade. Quando o Espiritismo começou a aparecer, né? Havia necessidade de provar isso. Não, é aqui, ó, agora não tem mais, porque as pessoas já conhecem. Né? E alguns de nós já fomos espíritos na última encarnação, então a gente já vem com essa, né? Com esse conhecimento. Mas essa energia não dá pra gente dimensionar, não dá pra. Não tem como pesar, como pegar, né? É impossível. Desculpa. Não é nem o caso de pedir desculpa. Por isso que o passista, na verdade, a gente não entende nada, né? Nada. Só é servidor. Só é uma jarra para passar o que eles vão trazer e misturar com o nosso. A gente não sabe, nem sabe o que está doando. Então, aí tem muitas casas que se preocupam com isso, porque o passe normalmente ele é dado de uma maneira longitudinal, né, partindo da cabeça. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes. E aí já tem casa que, não, vamos fazer um passe transversal, vamos fazer isso. As pessoas nem sabem como que essa energia
passa pelo perispírito. Por isso que eu falo, é preciso ter Ou cuidado. se passa, né? Ou se passa, passa né? de um- Porque às vezes você está preocupado com a dança rítmica e não está passando nada. Você está preocupado com a dança. Então, aí Né? Emmanuel fala, não preocupar com a forma, lembram lá na introdução? Aí as pessoas falam, não, mas Divaldo tem toda uma técnica, tem até um vídeo. Mas é a forma que ele se sente bem. E os espíritos falam, façam aquilo que você se sinta à vontade, que te traz confiança e traz confiança ao preceptor. Bom, sendo Então- assim, então, no caso, né, você estava falando que o cara vai lá e fala, tá chovendo, eu não vou, mas tipo, vem por obrigação. Já não vem com pensamento bom, né? Às vezes também o médium tá lá só dançando, também o espírito tá só no cara aqui, ó. E o cara lá fazendo o que tá fazendo. Sim. Achando que tá fazendo alguma coisa também. Para não poluir a energia, acontece isso também. Pode acontecer. Ele pode estar, em vez de estar ajudando, está atrapalhando. Mas de qualquer maneira, por pior que ele seja, sempre o espírito aproveita alguma coisa, né? Com dificuldade, mas ele aproveita. Porque ele precisa de alguma energia que ele não tem capacidade, né? De estar fornecendo. Esse trabalho é um conjunto. Né? Eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho aqui no trabalho espiritual. É um trabalho em conjunto. É a equipe do mundo invisível com a equipe aqui dos pobres mortais que somos nós. Né? Então, é importante ter esse pensamento, ter humildade, né? Porque a gente somos simples instrumentos. Então vamos nos preparar com amor, com vontade, isso que é importante. E não somente quem está aplicando, mas quem está recebendo. Né? Buscar o estudo com seriedade, né? Para ampliar a consciência, né? Para não ignorarmos as leis de Deus, como disse Emmanuel. Porque isso é importante, para que a gente abra o nosso campo de visão e o nosso campo de percepção. Porque quanto mais a gente aprofunda no conhecimento, a gente vai aumentando a nossa percepção da vida, né? A gente vai entendendo o que está se passando conosco, por que estamos melhores, por que às vezes estamos piores, por que estamos saudáveis, por que às vezes estamos doentes. E a gente vai entendendo todo esse processo e vai aprendendo a viver melhor. Né? Isso que é importante pra gente. Ok? Mais alguma coisa? Desculpa, né, pessoal? Estourei no tempo mesmo. A calma tá boa também, senão já tinha acabado. Ok? Alguém gostaria de fazer a prece? Me ajuda aí, eu falei muito hoje. Com vontade, com desejo ardente de fazer a prece. Isso é importante. Tati, vai fazer? André? Então vamos agradecendo por mais a oportunidade, a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, a cada coração aqui presente, possamos sempre nos reunirmos neste objetivo de aprendizado, de confraternização, de diálogo, de aprendizado, com o coração envolvido de alegria e de amor. E assim pedimos a permissão para encerrar o curso de hoje e dar início aos passes. E assim convidando nosso querido irmão André para fazer a prece, por favor. Agora com os corações cheios de alegria e fé, após esta reunião, do aprendizado, refletirmos um pouco e entendermos que podemos e devemos sim ajudar o próximo, sempre com um pensamento na caridade e com a ajuda do Divino Pai. Jesus como mestre e o plano maior. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Que possamos estar semana que vem aqui para mais um pouco aprendermos o sistema de paz e como ajudar o próximo nesse sentido. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.